Oi, prof. Vou compartilhar a tela e fazer um videozinho com a simulação do que eu vou apresentar. Algumas coisas eu vou passar mais rápido, só que vai ser mais ou menos assim. Deixa eu compartilhar. Então, vou começar com a minha apresentação, né? Meu nome é Radija, sou acadêmica do curso de enfermagem da Faculdade Adventista do Paraná e juntamente comigo nesse trabalho também tem o Wanderson Oliveira, a professora Carla Betânia, a professora Ana Carolina e a professora Kézia. Esse trabalho, ele possui como título a associação entre doenças psicoemocionais e uso de medicamentos por adolescentes. E quando nós pensamos nessa questão, nesse contexto, a partir do desenvolvimento da ciência, da farmácia, desse avanço, nós temos um importante uso dos medicamentos na terapêutica. Então, os medicamentos, eles são muito utilizados para o controle de doenças, para a questão dos sintomas também, na sintomatologia, são usados para amenizar a dor do paciente. Então, o uso dos medicamentos hoje, de forma racional, ele é importante para esse controle das doenças e também em muitos para outros meios também. Só que o problema ele acontece quando esse uso, quando esse consumo ele ocorre de forma indevida. Então, esse consumo indevido dos medicamentos, ele aumenta o risco para o desenvolvimento de outras doenças, de outras comorbidades. E dentro dessa questão do consumo indevido, principalmente na questão da automedicação, que é tido como um problema de saúde, um problema de saúde pública, atualmente, é importante ressaltar também que muitas pessoas que fazem uso de medicamento de forma indevida, sem prescrição médica, sem acompanhamento, sem conhecimento, elas podem usar para tratamento de alguns sintomas, dor de cabeça e outras coisas. E muitas vezes elas não entendem que algumas doenças elas apresentam esses sintomas e uma doença pode ter sintoma parecido com a outra. Então, isso também é um problema e um risco para o desenvolvimento de outras, como alergias medicamentosas e etc. E um outro contexto importante também é a questão da reação do organismo a esses medicamentos. Então, isso é um ponto relevante, além das interações medicamentosas. Então, sem conhecimento do mecanismo desses medicamentos, essas interações podem acontecer prejudicando a saúde do indivíduo a longo prazo e também a curto prazo. E a Anvisa, neste ano, no mês de abril, elas lançaram um comunicado, um alerta, na verdade, sobre os riscos do uso indiscriminado dos medicamentos. Então, isso foi importante também, porque mostra que o uso de medicamentos eles tem aumentado e a forma irracional, o uso irracional tem aumentado também. E a OMS, ela fez um levantamento importante, um dado bem relevante e importante, que é cerca de mais de 50% dos medicamentos que eles são prescritos, que eles são vendidos, são de forma indevida, de forma inadequada. Isso coloca em risco mais ainda a saúde das pessoas. E quando nós falamos da população aqui no estudo, que são os adolescentes, a gente tem um aumento na prevalência das doenças emocionais, das doenças psicoemocionais. Então, essas doenças, elas têm aumentado entre os adolescentes. E, juntamente com esse aumento das doenças psicoemocionais, vem acompanhado com o uso precoce de medicamentos, principalmente da classe dos psicotrópicos, medicamentos que agem no sistema nervoso central. Então, isso é importante inclusive a OMS ela mostra que nesse período da adolescência eles estão passando por um processo de mudanças, tanto mudanças físicas quanto emocionais, quanto sociais. E isso é importante porque influencia diretamente na saúde mental. E um estudo feito pela OMS mostra que as condições de saúde mental ela interfere e está relacionada com cerca de 16% das doenças de carga também de lesões ou de doenças relacionadas ao sistema nervoso central entre pessoas de 10 a 19 anos de idade. E um estudo feito pelo Instituto Nacional da Psiquiatria do Desenvolvimento da Infância e da Adolescência fez um estudo com alguns estudantes também em 4 regiões do Brasil, e esse estudo ele mostrou a prevalência de doenças relacionadas ao sistema nervoso central, de transtornos psiquiátricos em cerca de 13% dessa população. Então, mostra que é algo importante esse estudo e esses dados são importantes
nesse contexto dos adolescentes, de tudo que acontece, do uso dos medicamentos e como isso pode interferir na saúde e na qualidade de vida dessa população. E dentro desse contexto, esse trabalho ele tem como objetivo fazer uma avaliação, avaliar a relação entre doenças do sistema nervoso central e o uso crônico de medicamentos por adolescentes de uma escola particular no norte do Paraná. Então, esse trabalho, esse estudo, ele é um estudo observacional transversal, que foi aprovado pelo COPEP, com o número apresentado aí na tela, e aconteceu uma entrevista com 57 alunos que têm idade entre 14 e 17 anos. Essa coleta, ela aconteceu entre setembro e novembro do ano de 2019, com parte de um questionário, que esse questionário é a Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos no Brasil. Com esses dados, logo em seguida foi feita uma análise bivariada dos dados e ele foi realizado através do programa Stata 12. Então, os resultados que serão apresentados aqui, eles foram feitos nesse programa e os primeiros resultados, na verdade, é uma análise descritiva. Então, nós temos aqui 3 gráficos que apresentam dados muito importantes. E no gráfico 1, nós temos a porcentagem, o número de alunos que apresentam alguma doença. E essas doenças, elas podem ser tanto relacionadas ao sistema nervoso central, como pode ser também uma doença crônica. Então, no primeiro gráfico, nós temos que mais da metade, cerca de 53,3% dos alunos, eles apresentam alguma doença. E 46,6% não apresentam nenhuma doença. E dentro disso, a gente tem os alunos que tomam algum medicamento. Então, 36,6% dos alunos tomam o medicamento e 63,4% não. Só que desses 36,6% dos alunos que tomam algum medicamento, a metade, ou seja, já o gráfico 3 aqui explicando, 50% desses alunos, eles tomam medicamento para o controle de ansiedade. E 18,1% tomam medicamento para TDAH e outros 31,9% tomam outros medicamentos para o controle de outras doenças. Só que vale ressaltar a importância desse dado, porque mostra que a metade toma medicamento para o controle de ansiedade. Então, quando a gente pensa nesses problemas, ansiedade, depressão, TDAH, nos leva a pensar em medicamentos que vão agir no sistema nervoso central, pertencente à classe dos psicotrópicos e outros medicamentos, mas em maioria são medicamentos pertencentes à classe dos psicotrópicos. E com esses dados foi feita uma análise bivariada, usando o programa Stata 12. Então, aqui na tabela 1, alguns dados estão em destaque e na tabela 1 é feita uma análise bivariada entre o número de alunos que apresentam alguma doença e dos alunos que tomam algum medicamento. Então, nessa variável dos alunos que tomam algum medicamento, foi dividida em 3 classes. Então, a primeira é uma categoria, que é a categoria dos psicotrópicos, os outros medicamentos e dos alunos que não usam medicamento. E um dado muito importante é que 2 alunos que apresentam alguma doença relacionada ao sistema nervoso central, 78,57% desses alunos, eles tomam o medicamento pertencente à classe dos psicotrópicos. E 50% dos alunos, eles tomam outros medicamentos. E outro dado importante também que está em destaque é os alunos que não possuem doença. Então, eles não têm diagnóstico de nenhuma doença, mas mesmo assim, 21,43% eles tomam o medicamento pertencente à classe dos psicotrópicos. Então, isso já liga um sinal de alerta. E esses dados dessas tabelas, eles são dados estatisticamente significativos, baseado no valor de P, que são menor que 0,05. Na tabela 2, a gente já tem uma outra análise, que é entre os alunos que apresentam também alguma doença e que têm sintomas da doença. Então, dentro dessa classe, dessa variável dos sintomas da doença, também foi dividida em 3 categorias, sendo eles aqueles que apresentam nenhum sintoma, aqueles que apresentam apenas um sintoma e os alunos que apresentam mais de um sintoma. Então, 2 alunos que apresentam que têm doença relacionada ao sistema nervoso central, 66,67% dos alunos, eles apresentam mais de um sintoma da doença. Ou seja,
pode apresenta dificuldade de concentração, dificuldade de memorização, sonolência, dificuldade de coordenação motora. Então, 66,67% destes alunos apresentam mais de um sintoma, mais de uma dificuldade. E existem ainda alunos que não possuem nenhuma doença e apresentam também mais de um sintoma desses problemas que podem acontecer. Então, 8% deles podem apresentar dificuldade de concentração, dificuldade de memorização e outros sintomas também, só que não está relacionada com o diagnóstico de uma doença. E na tabela 3, a análise também relevante e importante é a relação entre os alunos que tomam o medicamento e apresentam sintomas da doença, ou seja, os alunos mesmo tomando o medicamento, eles ainda sentem alguma coisa. Então, por exemplo, aqui nós temos a análise dos alunos que tomam medicamento pertencente à classe dos psicotrópicos, 71,43% dos alunos apresentam ainda mais de um sintoma da doença. Então, isso nos leva a pensar que, apesar de tomarem os medicamentos, eles ainda sentem muitas dificuldades, a dificuldade de concentração e outras dificuldades também. Então, analisando esses dados aqui que foram expostos, que foram relatados, com essas análises feitas, a correlação de uma variável com a outra, este estudo ele aponta para uma manifestação precoce de doenças psicoemocionais dentro dessa população estudada. E quando a gente pensa nessa manifestação precoce das doenças psicoemocionais, a gente também vê que ela vem acompanhada com o uso de medicamentos psicotrópicos e que muitas vezes esse uso dos medicamentos psicotrópicos ele ainda resulta nas pessoas ainda sentem, ainda têm os sintomas, ainda apresentam os sintomas da doença. Então, esses dados são importantes, esses estudos são importantes dentro dessa população que é a adolescência, e esse estudo precisa ser expandido para que se conheça mais a dinâmica desse grupo, para que haja políticas pensadas nesse assunto e também a importância de tratarmos bem os nossos adolescentes. E os agradecimentos, primeiramente Deus pela oportunidade, a professora Késia pelo incentivo, motivação, ensino, a faculdade também por oportunizar nós fazermos ciência, estudarmos e aos colegas que fizeram parte dessa pesquisa.